um momento bastante especial para a maioria das mulheres. Afinal, é uma nova vida que se gera dentro delas. O bem-estar deste novo ser deve-se em parte ao bem-estar da mãe. Por isso, é extremamente importante adotar hábitos saudáveis nesta fase de momento único e irrepetível. Por isso, Viver Bem de hoje fala sobre os cuidados na gravidez, esse momento tão especial, né? Para nos ajudar a entender quais os cuidados antes, durante e depois da gestação, recebemos mais uma vez o médico ginecologista e obstetra, Dr. Carlos Maiorquim. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa, Dr. Carlos. Muito obrigado, eu que agradeço mais essa oportunidade da gente estar esclarecendo algumas dúvidas para a população. E é um momento que deve atenção especial, né, doutor? Com certeza. Doutor, para a gente então falar sobre esse assunto, a gente queria tratar sobre as diferentes fases, incluindo o antes da gravidez. Qual é o cuidado especial que deve se ter nesse momento? No caso da gravidez planejada, é possível termos algumas atitudes simples antes de engravidar que farão toda a diferença ao longo desse processo, né? Exatamente, Renata. O que acontece é o seguinte, a gestação, ela inclui 3 fases: planejamento familiar, pré-natal e assistência ao parto. Então, o planejamento familiar é o que você disse. Planejar a gestação seria excelente para todas as gestantes. Não é o que acontece usualmente. Então, o que é que se pode fazer para essa gestante ter uma gestação tranquila? Ir antes ao médico, fazer todos os exames pré-gestacionais e iniciar algumas medicações se for necessário. Inclusive, eu gostaria de convidar o senhor aqui para o nosso plasma. A gente separou essas fases para explicar melhor para o pessoal de casa, para que todos possam entender. Claro que aqui temos, mais uma vez repetindo, essa questão de uma gravidez planejada, né? Para se ter esses cuidados antes da gravidez. Como o senhor falou, por exemplo, consultar o ginecologista. Por que consultar o ginecologista antes de engravidar? A importância está no seguinte: fazer os exames pré-gestacionais. São em torno de 11 exames, começando com o tipo de sangue da paciente, tá? E vendo algumas vitaminas, tá? Se estão em falta ou não, para repô-las antes de iniciar a gestação. E alguns exames como toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus. Se a paciente for portadora, ela não deve engravidar nesse período, aguardar o organismo se livrar dessa patologia para depois engravidar. O ácido fólico seria um desses nutrientes necessários para... Exatamente. Hoje o ácido fólico é muito importante, que ele faz uma manutenção para prevenir a má formação do tubo neural. O que é o tubo neural? É a formação cabeça e coluna do bebê. Por que vacinar-se antes? A gestante também tem que ter uma carteirinha de vacinação em dia? Sim, principalmente a vacina para rubéola, tá? E a vacina antitetânica, tá? E hoje H1N1 da gripe. Porque se você vacinou, você se preveniu. Você não vai precisar correr atrás do prejuízo se você adquirir a patologia. Estar no peso certo antes de engravidar, doutor, é uma questão também de saúde, não só estética? Extremamente. A paciente obesa, ela vai ter uma gestação de maior risco. Por quê? Ela pode desenvolver hipertensão durante a gestação. E uma coisa que nenhuma mulher quer ter: estrias. Certo, doutor. Agora, fazer exercícios físicos antes da gravidez, vai fazer alguma diferença ali no processo gestacional? Muita, muita. Por quê? A paciente que já está habituada a fazer atividade física, não tendo nenhuma complicação gestacional, ela vai continuar fazendo atividade física de acordo com a idade gestacional, com maior ou menor intensidade. Agora, essa regrinha vale para a nossa vida no completo, né, doutor? Nada de tabaco. Seríamos todos mais saudáveis se não existisse o cigarro. E na gravidez também é fundamental. Fundamental. Nada de tabaco e nada de álcool, tá? Uma tacinha de vinho não pode. Um copinho de cerveja não pode. Os bebês de mães que usam tabacos, drogas e álcool nascem... Mesmo que antes? Mesmo durante a gestação. Se ela parar antes, tá? Essa gestação já vai ter uma melhora significativa, assim como o corpo dela. Se ela usar durante, o bebê nasce com síndrome de abstinência, ou seja, é um bebê que é viciado nas substâncias que a mãe usa. Agora, algo que me deixou bastante curiosa é o item 7. Por que ir ao dentista antes de engravidar, doutor? Uma coisa interessante na gestação é que a imunidade da mulher diminui. Tá? Diminuindo a imunidade, essa paciente, se já tem uma cárie, se já tem um processo inflamatório, uma infecção, pode piorar.
Certo, olha só, uma vez que ocorre a fecundação, começa uma longa etapa marcada por muitas mudanças no corpo da gestante e do pequeno ser que está dentro dela. Então, nós separamos aqui também alguns itens, para falar de uma gravidez normal que dura em média 40 semanas. Quando é a hora de iniciar o pré-natal, doutor? Hora de iniciar o pré-natal. Vou engravidar, inicia-se o pré-natal, ou seja, o ideal antes de iniciar a gestação. Como a gente falou, exames pré-gestacionais. Quando iniciar, fez o beta-HCG, estou grávida, vá ao seu obstetra. Mas é uma realidade na saúde pública as mulheres terem esse cuidado, fazer o acompanhamento corretamente. É possível hoje fazer tudo isso e ainda há um número grande de mulheres que deixam de fazê-lo corretamente? Infelizmente, sim. Principalmente no Sistema Único de Saúde, por vários motivos. Ou uma sobrecarga de gestantes em alguns postos de saúde, falta de profissionais habilitados para fazer o pré-natal, tá? E às vezes falta dos exames ou demora na entrega dos exames que são realizados. Tipo, eu faço o exame no primeiro trimestre e vou receber esses exames no segundo trimestre. Aí se tem alguma coisa alterada, fica difícil de você conseguir tratar. E quando não se faz o pré-natal, o acompanhamento durante a gestação corretamente como deveria, quais são as principais consequências? A gente já considera essa gestação como uma gestação de risco. Eu não sei se esse paciente, esse bebê, tá, ou essa mãe é portadora, por exemplo, de sífilis, de HIV, de hepatite B, de toxoplasmose, de rubéola, se tem ou não uma má formação que poderia ser já tratada assim que o bebê nascesse. Então a gente considera as pacientes que não fazem o pré-natal como uma gestação de alto risco. Falando sobre cuidados na gravidez. Para isso, separamos aqui as fases da gestação. O Dr. Carlos Maiorquim está nos ajudando a entender cada momento. E agora iremos falar sobre o primeiro trimestre, doutor. Seios maiores e mais sensíveis, cansaço e sonolência aumentam, urina com mais frequência, enjoos. Tudo isso são características do primeiro trimestre. Isso. 90% das pacientes vão ter exatamente esses sintomas. Por quê? Na gestação inicial, ocorre uma mudança hormonal significativa no seu corpo, tá? Ou no corpo da mulher, fazendo com que há uma maior congestão líquida, ou seja, você absorve mais líquido através de um hormônio chamado progesterona e o HCG, que vai subir bastante também na gestação. Imagine então, no período pré-menstrual, todas as mulheres sentem um inchaço. Na gestação, multiplique isso por 10, por 50, por 100, tá? Cansaço, sonolência, mesma coisa. Aqui a gente poderia acrescentar irritabilidade, alteração do humor, tá? E alteração no olfato e no gosto, tá? Ou seja, eu adorava um perfume, agora eu odeio esse perfume. Eu adorava comer camarão, agora odeio camarão. E assim vai, tá? Urina com maior frequência, mesma coisa. Bexiga contrai mais e o útero está crescendo ali em cima, tá? E os enjoos por causa da progesterona, que é produzido no ovário nesse período. No segundo trimestre, nós temos uma parada da produção pelo ovário e uma produção da placenta. O hormônio placentário, ele não causa enjoo. Ele diminui o cansaço e a mama diminui um pouquinho também. É um momento, é uma fase, um período de maior risco de aborto, doutor? Com certeza. O primeiro trimestre, que vai em torno até de 13 semanas, tá? É a fase de implantação. Por quê, Renata? A gestação não começa dentro do útero. Ela começa na trompa de Falópios e migra para o útero. Ou seja, lá no útero tem uma coisa chamada endométrio, que é como se fosse um colchãozinho preparado para a gestação. Esse óvulo fecundado, que já passa a ser chamado embrião, ele vai ser depositado ali e vai ter que se colar naquilo ali. Ele vai entrar no endométrio. E nessa fase que é a fase maior de gestação. Daquela popular, a gente sempre ouve falar da placenta descolada, placenta solta, é esse momento? Nesse caso não seria a placenta, mas um descolamento do óvulo. Tá? Certo. A mãe tem que ter um cuidado especial diferenciado nessa fase para evitar qualquer intercorrência? A gente geralmente pede para essas mães não praticarem nenhum esporte radical, por exemplo, não andar de moto, não ter esporte de alto impacto, tá?
nessa gestação, nesse período da gestação. Depois, estando tudo ok, a gente vai liberando as atividades físicas gradualmente. E já é possível sentir o bebê nesse momento? De jeito nenhum. Ele ainda é muito pequeno. Ele é muito pequenininho. Certo, agora vamos para o segundo trimestre. Estamos falando em trimestres para ficar mais claro para o pessoal de casa, porque as grávidas contam semanas, né, doutor? Semanas, isso. Segundo trimestre, então, o feto tem aproximadamente 10 centímetros e 250 gramas. Os níveis de HCG diminuem, causando menos cansaço e enjoos. Aquela questão que o senhor explicou. Essa fase já ameniza o impacto inicial. Exato. Aqui no segundo trimestre, nós temos um ponto de corte, que eu sempre digo para minhas pacientes, que são 16 semanas. 16 semanas iniciando o quarto mês de gestação. A placenta começa a produzir os hormônios e o ovário para de produzir. Consequentemente, com isso, tá? O feto já vai crescer, vai estar maior, os níveis de HCG e de progesterona mudam, tá? Causando menos cansaço, menos enjoo. Pacientes magrinhas com 16 a 18 semanas já começam a sentir o bebê mexer. A paciente mais magrinha sente mais rápido. Mais rápido, isso. E nesse momento, nessa fase, é possível que apareçam problemas circulatórios? Podem começar alguns edemas em pacientes que tenham mais anemia e podem ter sim algum problema circulatório. Por quê? O útero já está aumentado de tamanho e faz uma pressão sobre os grandes vasos que retorna a circulação sanguínea dos membros inferiores. E essa é a média realmente de tamanho do bebê? Exato, 10 centímetros, 250 gramas. Mais ou menos aqui, ele vai estar com esse peso aqui com 18, 19 semanas, no segundo trimestre. Tem algum cuidado especial nessa fase, doutor? Nessa fase, geralmente, a gente já para o ácido fólico, porque ele já fez a função dele, e a gente inicia outros tipos de vitaminas, tá? Por exemplo, os polivitaminos com zinco, magnésio, cálcio, tá? E ferro. Certo, agora vamos para o terceiro trimestre da gestação, onde começam aí algumas mudanças, como por exemplo o feto, ele está com cerca de 30 centímetros e 1.300 gramas no começo do terceiro trimestre. A partir deste ponto, o feto cresce rapidamente, pois há depósitos de gordura sobre a pele e os sistemas devem se desenvolver completamente. Já que ele está se desenvolvendo, é o momento em que a barriguinha aparece mais, em que a mãe sente mais o bebê. Exatamente, o terceiro trimestre já é aquela gestação plena no sentido de a barriga está grande, eu brinco assim, já pode entrar na fila do banco, na fila especial, não tem problema, tá? É um bebê realmente aí com 1,3 kg, ele vai crescer nesse período muito rápido. Aquilo que a gente falou, é importante não engordar muito durante a gestação, exatamente, porque esse bebê cresce de dentro para fora do abdômen materno. E aí é onde tem o maior risco das estrias na mãe que engorda muito. Tem um máximo e um mínimo de aceitável que a mãe ganhe de peso, doutor, durante a gestação? A gente trabalha com uma média de mais ou menos 12 a 14 quilos no máximo durante a gestação toda, tá? O mínimo não tem assim alguma coisa específica, tá? Porque ela vai ter um mínimo, que esse bebê vai crescer em torno de 3,5 kg, 50 centímetros, 49, né? E se ela ultrapassa esse máximo, quais os riscos que começam a aparecer? Aí, assim, os riscos principalmente de pressão alterada, tá? Os riscos de, fatalmente, vai ter estrias abdominais, tá? Edema de membros inferiores, tá? E aí a gestação já começa a ficar um pouquinho mais preocupante. Certo. E não é gravidez, para a gente começar até, a gente não falou bem nisso no começo, mas gravidez não é doença, né, doutor? Nunca foi. Dá para se viver tranquilamente, de forma saudável, e não pode simplesmente imaginar que porque está grávida pode comer tudo pensando estou comendo por 2. Essa lei não vale. Essa lei não existe. A grávida, ela tem que ser exatamente ao contrário. Ela tem que comer para ela mesmo comidas saudáveis que vai ajudar o desenvolvimento fetal. Falando sobre os cuidados na gravidez com o Dr. Carlos Maiorquim, que está nos ajudando a entender essas fases, diferentes fases. E entre elas, o legal é destacar isso. Estávamos conversando até no nosso intervalo, né, doutor? Sim. A gravidez, num primeiro momento, para a mãe de primeira viagem, traz aquela sensação de ansiedade, de felicidade, de algo novo. Mas como será a gravidez para a mãe de segunda viagem? Nós acompanhamos uma mãe que já passou por 3 gestações e conta um pouquinho da história dela pra gente.
é Juliana Cassol, tenho 33 anos, estou grávida da minha terceira gestação. Eu sempre fui muito ativa, mas assim, elas foram diferentes uma das outras, tá? A minha primeira gravidez foi uma gravidez super tranquila, mas eu não me cuidava tanto, né? Porque tinha pouco tempo que eu fazia atividade física, tinha apenas 2 anos, e eu achava que não precisava, que não podia malhar. Mas fazia hidroginástica, coisas assim, né? Que não deixa de ser uma atividade, mas era bem mais leve. Na minha segunda gravidez, eu interrompi a minha atividade física, que eu já treinava já há 5 anos. Passou um tempo, eu tive um descolamento, então eu tive que ficar 30 dias de repouso. Mas após o 4º mês, eu voltei à minha atividade física normal. Primeira gestação, eu engordei 15 quilos. Na segunda, eu engordei 12 quilos. Nessa, eu pretendo ganhar 10 no máximo. Na minha terceira gestação, foi muito mais tranquilo, porque eu já vinha de anos de treino, de atividade física, já vinha de dieta, né? Eu faço dieta acompanhado por um nutrólogo já vai fazer 4 anos. Então, assim, para mim isso foi muito mais fácil, porque eu aprendi a me alimentar corretamente, eu aprendi a me cuidar, eu me sinto melhor. E eu acho que isso hoje está trazendo um resultado melhor para minha gravidez, por causa de uma alimentação correta, por causa de um treino bem feito, acompanhado por profissionais corretos, entendeu? Então, assim, momento algum nessa terceira gravidez eu parei de fazer atividade física, eu parei com a minha musculação, eu diminuí nos 3 primeiros meses. O que eu fiz? Eu fui lá reduzir as minhas atividades, reduzir a intensidade, mas não parei em momento algum de treinar. Eu estou numa fase que eu preciso pensar no bebê. Então, assim, eu penso no bebê e penso em mim também. Então, assim, eu estou acompanhada por um nutricionista, estou acompanhada nos treinos por um personal. Momento algum eu vou para academia nessa fase sem o meu profissional do lado, não vou. E hoje acompanhada também por um obstetra, que é quem me libera tudo. E assim, pretendo de verdade treinar até o último dia da minha gravidez. Ou até o dia que o médico me permitir. Eu acho que gravidez não é doença, gente. Eu acho que gravidez é vida. Você tem que cuidar, você tem que cuidar. E se você tem uma gravidez saudável, tranquila, você também tem que viver a vida, trabalhar, fazer o que você fazia normal, entendeu? Comer com sabedoria, né? Com inteligência, para você não comer além da conta, para não ter problema de saúde, porque é muito perigoso para a mãe. Na hora de ter um bebê, né, se ela não tem uma alimentação saudável. Grávida é vida, ela tem que seguir a vida dela normal, desde que ela esteja liberada pelo médico e esteja se sentindo bem. Legal, né? Realmente é um momento único, por mais que você passe por várias gestações, cada uma tem as suas características e cada uma traz um conhecimento novo, algo de diferente, né, doutor? A questão da Juliana, por exemplo, não adianta a mãe, estou grávida, vou fazer exercícios físicos para eu não ganhar muito peso. Se a mulher não tem essa prática, esse hábito antes, não pode pegar pesado, né, doutor? Com certeza, não deve pegar pesado, e você viu na reportagem que ela tem um profissional que orienta ela na questão da atividade física, então isso é muito importante. Eu quero fazer atividade, o seu médico vai liberar sim ou não. De acordo com sua gestação, vai ser liberado, sem problema nenhum, tá? E com acompanhamento profissional. E o modismo da vida saudável trouxe até 2 pontos. Um positivo, porque a gente percebe que as grávidas estão cada vez mais buscando ter hábitos diferenciados, de fazer sim a atividade física, de cuidar da alimentação, mas há também os excessos, né, doutor? Com certeza. Todo o excesso é prejudicial, Renata. Não deve ser realizado. Então, pacientes que têm, antes fazendo atividade física de alta performance, tá? Ela pode manter um certo grau de atividade física. Paciente que não fazia nada não pode pegar pesado, tá? Por quê? Porque vai passar mal, vai se sentir mal, vai ter dores, vai ter
problemas futuros. Chegamos então no último mês de gravidez. Plasma na tela para a gente falar sobre este momento. Afinal, no último mês de gravidez, o feto com aproximadamente 50 centímetros e 3,5 kg se prepara para o nascimento. 3,5 kg, doutor? É isso mesmo, ou mais. Vira de cabeça para baixo e se encaixa na parte inferior da pelve. O parto encerra a gravidez. Chegamos na fase final, doutor. Isso. Na realidade, o parto encerra uma fase da gravidez, né? Porque depois nós temos o puerpério, tá? Que é o pós-parto. Que é o pós-parto, exatamente. O pós-parto, ele é tão importante quanto a gestação. Tanto que, por exemplo, nas maternidades, nós temos um período que chama período de Greenberg, que é em torno de 1 hora após a dectação placentária. Esse período é onde mais morre mãe por sangramento. Então ele é extremamente importante, que é o início do puerpério. E por ser uma fase tão importante, já fica o convite, doutor, para o senhor retornar conosco para falarmos sobre os cuidados no pós-parto, já que nosso tempo é curto, afinal a gravidez tem 9 meses, o nosso programa não dá conta de tudo isso, mas a gente fica muito feliz com a sua participação. Algo para encerrar o nosso programa de hoje, doutor? Eu gostaria de agradecer a participação e convidar todas as mulheres grávidas a fazerem o pré-natal. Muito bem, dica do nosso programa de hoje, cuidados na gravidez. A gente fica muito feliz de tentar explicar um pouquinho deste momento tão bacana para a mulher. Agradecer você de casa por mais uma vez nos acompanhar aqui na tela da SIC TV. E sábado que vem nós estamos de volta. Tchau!